Estamos iniciando a nossa aula número 226 do nosso curso de Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Na aula anterior, nós estudamos a queda de Adão, que não é uma queda na doutrina espírita, porque na doutrina espírita nada retroage, o homem não nega suas convicções, os seus conhecimentos intelectuais e morais, e todas as experiências que o homem traz, segundo a doutrina, são pedagógicas e para a sua evolução. Portanto, segundo a doutrina espírita, não há castigo, há aprendizado. Segundo a doutrina espírita, não há culpa, há sim ignorância. Então, o caminho do homem é se instruir gradualmente sobre a sua relação com Deus e as obrigações que defluem dessa relação com Deus aqui na Terra, em que a soberania da caridade assinala o ponto fundamental da sua existência como filho de Deus. Portanto, foi isso que nós vimos na relação da aula anterior, em que Adão ele cai com Eva, mas cai porque toma conhecimento do seu livre-arbítrio, exercita o seu livre-arbítrio e vai trabalhar arando o campo como uma lei divina do trabalho, e Eva vai seguir a natureza, tendo seu parto. Não há castigo pelo parto, dor pelo parto, arar o solo com sofrimento. Tudo isso são fenômenos de culpa que as religiões seculares vivem incutindo nos seus fiéis para que eles se tornem sempre subservientes, temerosos e às vezes até com receio de tantas coisas que possam ameaçar. Para nós não há ameaça, para nós há um Deus soberanamente justo e bom que rege a natureza e as existências de tudo que foi criado e manifestado. Posto isso, nós vamos estudar ainda no livro A Gênese a primeira civilização. É a primeira civilização segundo a Bíblia. Eu diria a primeira sociedade, né? Nem fica bem, né? Civilização é uma conotação, eu diria, de cultural, linguística, e tem que ter uns séculos para se consolidar. Eu ficaria com a primeira sociedade, e não o que a Bíblia assinala como civilização. Vamos ver. Primeiro, os filhos de Adão e Eva são Caim e Abel. Surge a tragédia. Caim mata seu irmão Abel por despeito. A oferta de Abel a Deus lhe causara muito agrado, causara mais agrado do que a Caim. Então, quando o nosso querido Abel fez uma oferenda a Deus, Deus aceitou mais essa oferenda do que a Caim. Isso causou um despeito, Caim vai e assassina Abel. Gênesis 4.17. Gênesis 4.17. E coabitou Caim com a sua mulher, Caim. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Enoque é filho de Caim. Caim edificou uma cidade e chamou Enoque o nome de seu filho. Então, rapidamente, Caim, numa transição assim espetacular, já edifica uma cidade, tendo como seu pai Adão, que tempos atrás tinha sido expulso do Jardim do Éden, e chama-se a cidade de Enoque. Lameque, o outro filho de Caim, tomou para si suas esposas, e o nome de uma delas era Ada, e outra se chamava-se Zilá. Então vocês veem que naquela época havia um sistema de poligamia, né? Ainda na época de Abraão, de Adão, o sistema era poligâmico, casamentos. Ada deu à luz a Jabal, e Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então, rapidamente já conseguiam fazer a tecelagem, produzir tendas, pastorear o gado surgiu, enfim, já tinha um avanço. O pai de todos, o nome do seu irmão era Jabal. Este foi o pai de todos os que tocam a harpa e a flauta.
Então, rapidamente também criou-se as ciências e a culturas e as artes. Havia os músicos, já tocavam harpa, já tocavam flauta, tocavam bumbos, enfim. Zilá, uma das ainda esposas de Caim, produziu o filho chamado Tubal-Caim, que foi um artífice de todos os instrumentos de bronze e de ferro. Então, rapidamente, a gente indaga como era possível Caim, filho de Adão, edificar uma cidade e seu neto Lameque ter filhos artesãos, ferreiros, tecelões. Em curto tempo de Adão, os netos de Adão. Isso seria impossível. Não é possível, em curto tempo, o indivíduo criar uma cidade, ter artesão, saber fundir o bronze, saber fundir o ferro, saber limar o ferro, enfim. Então, como isso se explica? Isso se explica pelo espiritismo, pelas anterioridades da raça, pela reencarnação. Então, essa raça que veio com Adão é chamada raça adâmica. Vejamos o que diz Allan Kardec no livro A Gênese. Imigração e emigração. Emigração e imigração dos espíritos. Primeiro, no intervalo de suas existências corpóreas, os espíritos estão no estado de erraticidade e compõem a população espiritual ambiente do globo. Ou seja, Allan Kardec, nos livros dele, ele não conta que as cidades espirituais são aquelas com as narrativas, sobretudo de André Luiz em Nosso Lar. Isso não existe. Ele não dá conhecimento sobre a vida comunitária dos espíritos de uma maneira mais detalhada, como André Luiz o fez na sua série. Ele só define que esses espíritos estão fora do corpo e vivendo não é uma radicidade que sem destino, sem objetivo. Eles estão no mundo espiritual, mas mais além ele não define a forma de viver explicitamente desse mundo espiritual. Divide apenas esse mundo em mundos de espíritos mais evoluídos, intelectualizados e menos evoluídos. Então ele só apenas indica a segregação dos espíritos no mundo espiritual em função dos seus dotes intelectuais e morais. É uma segregação moral e intelectual, não há cor, não há raça, não há sexo, não há gênero, não há nada. E é isso que a Terra um dia vai ter que fazer, pelo valor moral e o valor intelectual, e estão no mundo espiritual. Portanto, essa população que fica no mundo espiritual, ela está em torno da Terra, se pudermos dizer, porque ela vai voltar a reencarnar a Terra. É uma população que saiu da Terra, desencarnou e está no mundo espiritual. Portanto, essa é a população espiritual da Terra. A população espiritual da Terra mais a população encarnada vão para mais de 20 e poucos bilhões de pessoas, de indivíduos. Pelas mortes, nascimentos, essas populações se mesclam incessantemente uma na outra. Então morre, renasce, então vai se mesclando, sobe para o mundo espiritual, desce reencarnado, vão se mesclando, reencarnando e morrendo. Há diariamente emigrações com E, do mundo corporal para o mundo espiritual, e imigrações com I, do mundo espiritual para o mundo corpóreo. Então, há esse fluxo de desencarnações e encarnações, é um fluxo constante. Isso é uma coisa normal, é uma lei divina, é uma lei criada por Deus. Essa transfusão que se opera entre a população encarnada e desencarnada de um mesmo globo ocorre igualmente entre outros mundos. Ou seja, a população da Terra desencarna e sobe para o mundo espiritual. A que está no mundo espiritual encarna e desce para a Terra. Mas há espíritos do mundo espiritual que desencarnam na Terra e vão para outros planetas. É a vida em outros mundos. Assim como esses outros mundos, espíritos de outros mundos vão encarnar na Terra. É o que nós chamamos de transmigração planetária.
É interessante isso. Há, pois, imigrações e migrações coletivas de um mundo para o outro. Vocês pegaram bem isso? Quer dizer, isso eu já dei uma aula sobre isso. Eu já falei que esses outros mundos têm os seus Cristos. O Cristo que nós sabemos é o Cristo aqui do mundo da Terra, mas existem outros Cristos nesses bilhões e bilhões de sistemas planetários e de galáxias. De toda forma, há uma transmigração planetária de planetas, às vezes, mais evoluídos que mandam indivíduos para encarnar na Terra. Resulta disso a introdução na população da Terra de elementos inteiramente novos, novas raças de espíritos, Ele usou esse termo. Eu não diria nova raça, eu diria novas qualidades, né? Novas qualificações de espíritos, vindos e se misturam às existentes aqui na Terra e constituem a raça dos humanos. Então, eles vêm e encarnam aqui. Não são raças propriamente, mas são espíritos de outra conotação espiritual e intelectual. Ora, como os espíritos não perdem nunca o que adquiriram, nós não perdemos a nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa instrução, a nossa moral. Trazem consigo sua inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem de outro planeta. Imprime, por consequência, suas características, a raça corporal que vão animar. Ou seja, os novos espíritos trazem uma bagagem intelectual e moral aqui para a Terra. E como são agentes sociais, porque encarnados são homens e homens atuam como agentes sociais, eles vão influenciar nossas leis, nossas tradições, nossos costumes, nossa ciência, nossa cultura, vão estimular e vão criar toda uma série de fenômenos sociais, que é parte do homem. A raça adâmica que vem de Adão, reflete uma dessas imigrações de espíritos, de grau e de conhecimento mais avançado aos que aqui se encontravam na Terra. Então, a raça adâmica é superior. Então, essa premissa que Allan Kardec colocou foi muito clara. O que houve com Adão? Já que ele, em curto prazo, ele, no caso seus filhos, criaram uma civilização e já dominava a tecelagem, já dominavam a pecuária, já dominavam as artes, já dominava a expressão na música, já dominava a fundição de bronze e ferro e outros metais. Quem são eles? Na premissa aqui de Allan Kardec, eles vêm de outro planeta mais evoluído. São eles que vão impulsionar a humanidade. Vamos ver o que ele fala sobre isso, sobre a raça de Adão, as características que denotam que a raça adâmica é muito mais evoluída daqueles que se encontravam na Terra. Isso tudo está no livro A Gênese. Raça adâmica, origem de outro planeta. Segundo os ensinamentos dos espíritos, é uma dessas grandes migrações, ou como queiram, uma dessas colônias espirituais vindas de outra esfera que deu nascimento à raça, simbolizada na pessoa de Adão e por essa razão denominada raça adâmica. 2. Quando ela chegou, a Terra era povoada desde os tempos imemoriais, quer dizer, a antropologia, a paleontologia mostra que o homem está há milhões de anos na Terra. O homem, a espécie humana. Como a América, quando chegaram aos europeus, quer dizer, a América também já era povoada, né, muitos anos antes pelos povos pré-colombianos. Terceiro, a raça adâmica, a mais avançada do que aquelas que tinham precedido na Terra, é a mais inteligente e é ela que conduz todas as outras ao progresso, pela sua inteligência e pelo seu saber. A Gênese mostra que, nos primórdios, essa raça já era industriosa, apta às artes, à ciência, sem ter passado a infância intelectual, o que não é próprio das raças primitivas, mas que concorda com a opinião de que era composta
dos espíritos de maior progresso. Então, desde os primórdios, essa raça já tinha essa atividade. Interessante, né? Então, ela já era industriosa, já era trabalhadora, já era criativa. Tudo prova que ela não é antiga sobre a Terra e nada se opõe que esteja aqui só alguns milhares de anos, o que não estaria em contradição nem com os fatos geológicos, a idade da Terra, os períodos geológicos, nem com as observações antropológicas, no caso, e também paleontológicas. Então, essa raça, ela já existiam antes dela outras raças, milhões, eu diria milhões de anos, pelo que eu estudei, antes da estruturação do chamado Homo sapiens. Então, é uma raça nova que vai alavancar o progresso e a civilização. No estado atual dos conhecimentos, não é admissível uma doutrina, quer dizer, Adão, que 6.000 anos atrás, segundo a qual todo o gênero humano procede de um único indivíduo. É isso que a Bíblia diz, que há 6.000 anos atrás, com o nascimento de Adão, foi o primeiro homem e tudo procedeu dele. Mas nós estamos vendo, pela premissa das transmigrações planetárias, em que Allan Kardec identifica a vinda de espíritos de outros sistemas planetários mais avançados para a Terra. Também é um fluxo de encarnar e desencarnar, não só na Terra, para o espaço espiritual da Terra, como da Terra para outros planetas e de outros planetas para a Terra. Essa é a primeira premissa. E a segunda premissa, em que ele mostra que as características de Adão e de seus sucessores eram bem mais avançadas, já que eles produziam essas atividades sociais e laborativas, tudo isso conflui para que nós entendamos que a origem do homem não foi há 6.000 anos atrás apenas. Ela é muito mais antiga. É isso que muitos espíritas não conseguem avançar. Eu vi algumas entrevistas e eles não conseguem avançar. Eles se fixam na reencarnação. Mas Allan Kardec, ele mostra que a reencarnação é muito mais complexa e muito mais abrangente do que só entrar e sair na Terra. Existem outros planetas. Quando ele coloca outros planetas, ele muda o referencial da reencarnação. Nesse caso, o que nós supomos e que está coerentemente colocado com o que a expulsão de Adão do Jardim do Éden, que era uma situação paradisíaca, e por uma situação difícil, é o paraíso perdido de Adão. O paraíso perdido foi a encarnação anterior dele e de Eva, lá, e de todos esses que vêm com ele, em um planeta muito mais evoluído da Terra. Então eles ficaram tristes com isso, é o paraíso perdido. É a mesma coisa que nós dissemos, você castigou, sofreu muito, prejudicou as pessoas, você mora aqui na Europa, num país de primeiro mundo, você tem tudo, água encanada, tem temperatura ambiente, frio, calor, tem aparelhos domésticos, tem todo o conforto, tem comida, tem segurança, tem roupa, tem tudo. Eu vou tirar de você e vou botar você numa tribo, no interior de uma tribo africana bastante atrasada. Então o sujeito vai para lá e lá ele vai se debater com a natureza, vai ter que sobreviver porque um leão pode matá-lo, um tigre também, enfim, os animais da natureza, umas cobras, ele vai viver no meio hostil, sem recursos, e aí ele vai ficar pensando, puxa, eu quando estava lá naquele país europeu, naquela cidade, eu vivia tão bem, porque eu transgredi tanto as leis divinas, porque agora eu tenho que voltar aqui para essa região, esse território tão atrasado e recomeçar tudo, que castigo, é o paraíso que ele perdeu. Adão perdeu o paraíso, simbolizado na alegoria do Éden, que era o outro planeta que ele vivia com ela. E eu trouxe para finalizar, por isso que o Espiritismo é muito criativo, trouxe dados antropológicos, porque o Espiritismo, como filosofia e como uma ciência de observação experimental dos fenômenos mediúnicos, ele é aberto, ele não tem dogmas, não existe isso para nós isso. Existem os princípios que nós seguimos. Os princípios morais, que são
eu diria imutáveis e eternos, porque foram criados por Deus. Mas fora os princípios morais, a descrição do mundo espiritual que Allan Kardec fez, pode ser refeita, revista, atualizada. Os fenômenos espirituais podem ser revistos, atualizados. Tudo no espiritismo é dinâmico, tudo cresce. E com isso ele também se apoia para justificar o seu discurso em outras doutrinas, ou em outras ciências, melhor dizendo. Eu aqui me apoiei hoje na antropologia. Nessa antropologia aqui, eu faço nesse quadro uma linha de milhões de anos atrás, desde 6 milhões de anos até o ano zero. Eu começo com um tipo de chimpanzé chamado Australopithecus, Australopithecus, isso mesmo, Australopithecus africanos. Esse Australopithecus africano é um tipo de chimpanzé que teve uma mutação e começou a formar, então, os hominídeos. Depois dos Australopithecus africanos, vem os homens habilis, é um hominídeo mais evoluído. Depois o Homo erectus, que ele já anda como um bípede. E finalmente vem o Homo sapiens, sapiens que é o homem atual. Então esse gráfico aqui, essas barrinhas, cada barrinha dessa denota um tempo em que apareceu e que depois desapareceu da superfície da Terra. E o tempo zero é o tempo do Homo sapiens sapiens, que é a espécie humana atual. Evidentemente, com as evoluções morfológicas, fisiológicas, intelectuais e tudo mais que o próprio tempo aponta. Então, aqui tem, mais uma vez, há 5 milhões de anos atrás, o Australopithecus africanos. Há 4 milhões de anos atrás, o Homo habilis. Há 3 milhões, o Homo erectus. E há 2 milhões, o Homo sapiens, que foi se diferenciando do Homo sapiens atual. Bem, foi essa a nossa aula de hoje, falando sobre a raça adâmica. E na próxima também nós vamos voltar a estudar mais ainda sobre a raça adâmica. Eu quero dizer que eu estou muito feliz em dar essa aula a vocês, desmistificando tanta e tanta coisa, que é esses fundamentalismos religiosos, esse misticismo e esses médiuns ignorantes do estudo da doutrina vivem divulgando aí e sensibilizando, eu diria, e levando as pessoas a pensar de uma forma diferente. Portanto, que nós estejamos com Deus, flores para todos. Amanhã nós continuamos estudando a raça adâmica, no livro Gênesis. Obrigado.